Só em 2024, até agora, mais de 95 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no Brasil, de acordo com a ARPEN, Associação Nacional dos Registrados de Pessoas Naturais. Isso, infelizmente, mostra o quão comum é o abandono paterno na nossa sociedade. A minha relação com meu pai sempre foi um ponto delicado na minha vida. Nunca entendi direito o que era a palavra pai, nunca entendi direito o que significava paternidade. Meu pai sempre foi um herói pra mim. Até os meus 6 anos, ele era a figura que eu mais idolatrava no mundo, porque eu era ingênuo. Eu deixava a emoção tomar conta de mim. Eu me deixava levar pela saudade. E eu tinha contato com ele uma vez por ano. E ao longo do tempo foi passando e eu fui olhando pra trás e eu fui me entendendo como pessoa. Eu fui entendendo que meu pai tinha muitas escolhas pra fazer. Tinha escolhas pra me aproximar dele, tinha escolhas pra diminuir a distância ou se fazer mais presente. E ele não fez. E eu acho que as pessoas que hoje em dia fazem piada, brincam ou desprezam o assunto, ou é porque elas não entendem a gravidade da situação, ou é porque elas só querem esconder o fato de elas estarem sofrendo, porque é mais fácil de aceitar, é mais fácil de lidar se tu ignora as consequências. E a pergunta que eu vim responder aqui hoje é como o meu abandono paterno me afetou na minha vida escolar. Meu nome é Pedro, sou professor de português aqui no GESA e eu tenho 28 anos. Como você avalia sua relação com seu pai de 0 a 10? Quão conturbada é? 10. Isso te afetou em algum momento do processo de aprendizagem, tanto como professor quanto como aluno? A minha relação com meu pai? Quando eu era criança era mais uma questão de ele ser presente e de uma forma negativa. Me tratava como se eu tivesse que sempre ser excelente de alguma forma, mais do que eu já conseguia ser. E isso gerou para mim uma certa ansiedade. Quando eu estava no segundo ano do fundamental, minha mãe tinha uma escolinha e eu levava meu material para lá. Eu esqueci o estojo. E aí na van, notei que eu tinha esquecido o estojo. E aí quando eu notei que eu tinha esquecido o estojo, eu tive uma crise de ansiedade. Agora hoje eu entendo como crise de ansiedade, né? Com 2 anos eu não pensei, mais uma crise de ansiedade. Eu comecei a chorar desesperadamente, gritava que eu queria voltar para casa para buscar o estojo, tinha que buscar o estojo. E obviamente eu não busquei o estojo. Então eu tinha essa exigência sobre mim muito grande, e hoje eu noto que era muito pela forma como ele me tratava. Além disso, por ele ser muito rígido e por algumas questões como o alcoolismo, ele ter mudado completamente a forma como ele era dos meus primeiros 5 anos para a forma como ele se tornou desses meus últimos 23. Naquele período em que eu estava me escolarizando, dos 6 aos 16, ele se tornou uma pessoa muito fechada, muito rígida e que nunca estava muito alegre com as questões familiares, porque ele não podia beber e ele não podendo beber ele não estava feliz. E esse fechamento dele me gerou um fechamento meu também com a minha família. Eu não conseguia me abrir com a minha mãe, não conseguia me abrir com os meus pais, eu não conseguia ser quem eu era, principalmente depois que eu fui me tornando adolescente. E quanto mais eu fui crescendo, mais eu fui ficando insuportável dentro da sala de aula. E aí eu sinto que aquilo que eu não podia fazer dentro de casa, eu fazia fora dela. E na escola principalmente, por isso que eu podia ser mais ou menos insuportável. Possivelmente o pior aluno da minha turma, exceto por algum ou outro que poderiam ser piores do que eu em questão de respeito, mas eu era assim, eu extravasava tudo que eu conseguia e não notava que eu estava extravasando. Eu até achava que eu era meio perseguido pelos professores porque eu não conseguia notar que eu passava do limite. Agora, enquanto professor, eu vejo. Isso foi principalmente isso que eu senti de diferença na minha vida acadêmica. Por mais comum que essa situação seja, ela não é levada tão a sério como deveria. Muitas vezes renegadas e subestimadas, consequentemente muitas pessoas sofrem com esse fardo em silêncio, o que acaba acarretando em complicações e trazendo desafios para a vida cotidiana dessas pessoas. O âmbito escolar é sem dúvida o mais presente na vida da maioria dos jovens, e querendo ou não, a ausência paternal influencia de forma negativa as crianças e adolescentes. De acordo com o psicanalista Edgar Trepp, os impactos dessa situação são extremamente prejudiciais a curto e a longo prazo. Por isso, resolvemos entrevistar 2 alunos do GENSA, um do ensino médio e outro do fundamental. Meu nome é Gabriel Vitkovski, eu tenho 16 anos e sou do primeiro ano do ensino médio do GENSA. Eu sou a Dayana, 37 anos e eu tô no terceiro ano do ensino médio. Como você avalia sua relação com seu pai de 0 a 10? 4, 5, assim, estourando 6 no máximo. Não dá pra sentir falta de algo que a gente nunca teve. Eu não tenho uma opinião formada pela questão de eu não ter conhecido meu pai e de não ter, teoricamente, um pai. Atualmente eu não tenho, desde os meus 6 meses,
Eu só tenho pai antes da minha adoção. Como eu não tinha mencionado, eu sou adotado. Como você sente o nível de compreensão da sua mãe em relação a isso? É muito tranquilo, porque desde quando eu não me lembro exatamente quando eu fiquei sabendo de tudo isso. Desde que eu era muito pequena, a gente conversa muito sobre isso, a gente fala muito sobre isso, mas é muito tranquilo com ela, porque ela já acostumou ser só eu e ela do jeito que é até hoje em dia. Tipo, é uma compreensão, todo momento que dá pra ter briga, tem briga sempre. Esse é o meu nível de compreensão. Isso te afeta muito? Só às vezes para algumas coisas, mas no geral eu não sinto falta. Pra caramba, muito, muito. Porque ela sabe lidar tranquilamente com isso. Consideraria tua mãe um pai? Exatamente, consideraria um pai. Se sente muito sobrecarregada com essa situação? Sim, eu acho que na verdade é muito difícil alguém da nossa idade ou de qualquer idade não ficar com isso. Isso te afetou em algum momento do processo de aprendizagem? Inclusive as minhas notas, e eu tô deixando de fazer muitas coisas no colégio justamente por causa desse estresse. Já afetou de tipo assim, dias exatos, assim, de tipo eu parar pra pensar e pensar diretamente naquilo e não conseguir pensar em mais nada. Tipo, tá na aula e não conseguir pensar em mais nada. Ficar com aquele pensamento naquilo. Ou quando não ocorre muito, mas quando tem, tipo, muita brincadeira levada pra esse lado. Aí, tipo, meio que me afeta, não diretamente, mas ficar com aquele pensamento moendo em cima daquilo. Como você avalia esse processo? Mais ou menos importante, porque é uma coisa que assim, tanto faz, se acontecer, beleza, senão eu consigo lidar com isso. Já presenciou alguma situação com alguém próximo? Sim, muitas vezes. No dia que a minha mãe colocou meu pai pra fora de casa, a minha mãe trancou o portão e falou que ia chamar a polícia se ele tentasse entrar. E aí eu fiquei com muito medo, assim. Então eu tava sentada na escada, assim, que tem pra entrada da minha casa. E quando eu vi que meu pai tava vindo, que ela tinha trancado o portão, e ela falou, se ele tentar vir pegar alguma coisa, não deixa ele entrar. E aí eu tava tomando um ar sentada na escada e eu comecei a ver, porque ele não veio de carro. Eu comecei a ver ele dobrando na rua, assim, e indo em direção em casa. Daí eu comecei a entrar, sair correndo e me tranquei no meu quarto. Já, bastante. Aqui mesmo no Gens. Já presenciei. Você considera o abandono parental comum no meio escolar? Não considero comum, mas é algo que acontece bastante. Varia de criação, de família para família, mas é uma coisa que acontece bastante até. Isso te afeta muito? Sim, depois da separação dos meus pais, que foi no final do ano passado, as minhas notas decaíram demais por causa da sobrecarga de estresse, justamente por causa que tem todo esse processo de, tipo, ter a briga e aí ter um processo durante muito tempo até, de fato, ser realizado o divórcio. Tanto que até hoje eles ainda não estão divorciados legalmente. Como professor, como você lida com alunos nessa situação? É muito difícil detectar até que o aluno fale para ti. E tem algumas questões que talvez muitos professores não notem. Mas o mecanismo de defesa mais simples de um aluno utilizar e mais rápido, mais fácil e mais acessível de um aluno para lidar com essa situação é ironizando essa situação, trazendo para o campo da piada, falando: "Ah, porque o meu pai não tá meu pai ficou para cigarro, meu pai não tá em casa". Esse tipo de situação, normalmente o professor que nota que isso é um mecanismo de defesa, o que o professor menos precisa fazer é incentivar esse tipo de comportamento, falar para o aluno ou rir dessa piada, enfim. Entretanto, também não é interessante constranger esse aluno de qualquer forma. Se ele faz aquilo para ter graça, tu não pode ficar sério, como ele está usando o mecanismo de defesa, vai ao traumatizado. Então pode falar isso para um aluno. Mas eu sinto que, enquanto professor, ter passado por essa situação, não de um abandono, mas de uma relação conturbada, e ver e conhecer também essa relação de abandono, eu noto que a gente, enquanto professor, tem um papel fundamental no sentido de tentar minimizar os efeitos que aquilo tem sobre o aluno. Se o meu aluno foi abandonado pelo pai, ele provavelmente vai ser um aluno mais carente, um aluno que ou vai ser mais carente no sentido de demonstrar que precisa de afeto, ou vai ser mais carente no sentido de recusar afeto. Eu era o aluno que recusava afeto. Então, aos poucos, quando tu vai conhecendo os teus alunos, o ideal é tu conseguir demonstrar para o aluno que tu pode ser um caminho seguro para um tipo de desabafo. Porque às vezes os amigos que estão na volta não compreendem, ou eles fazem pouco caso, ou eles até vão ironizar aquela questão que às vezes tu não quer ironizar. Por ser convencional, tu vai lá e começa a transformar isso em uma forma de escape, né? Então, o principal é conseguir entender, olhar para o aluno de alguma forma em que ele possa se sentir confortável. E eu entendo que a gente tem uma limitação, nós professores temos limitações de afastamento mesmo. Vocês têm 18 anos no máximo, eu tenho 28. Em algum momento eu vou ter uma distância tão grande de idade dos meus alunos que eles não vão se sentir confortáveis para se abrir para mim. Mas, na medida do possível, a gente ser aberto para isso. Acho que é uma situação muito delicada que não tem tanta atenção. As consequências, de forma geral, trazem consigo um peso que atrasa e complica o caminho dos jovens, em todos os meios, principalmente na escola, e isso não só afeta o presente, mas também leva dores e problemas para toda a sua trajetória de vida. Eu nunca senti
muito impacto no meu âmbito familiar, na escola. Até eu me tomar por gente. Até eu entender e começar a compreender as coisas da vida. O outro lado da moeda. Até eu começar a entender que a vida não é superficial e não é um morango. Não é um desenho animado. A vida é muito mais que isso. Essa noção eu tomei sozinho. Coisas simples da vida eu aprendi por mim mesmo. E quando eu notei o que estava acontecendo comigo, mais ou menos no 9º ou 1º ano, eu comecei a sentir. Eu comecei a sentir uma carência de alguém que me representasse, de alguém que estivesse comigo, alguém que me apoiasse em momentos precisos, alguém que estivesse ali por mim. Minha mãe sempre esteve ali, sempre esteve no lugar onde eu preciso, quando eu preciso, no momento em que eu preciso, mas não é a mesma coisa. Tem coisas, tem papéis que só os pais podem fazer. As lições que a vida nos ensina, a nossa preparação para a vida, desde a nossa infância, da nossa adolescência, um papel de alguém que vai te preparar, alguém que vai te ensinar o que é a vida, alguém que vai te ensinar a ser tu mesmo, alguém que vai estar contigo para te levantar. E eu não tive isso. E quando eu tive que sofrer consequências da vida em momentos específicos da minha vida, eu tive que aprender sozinho, porque eu sinto que uma das consequências de eu não ter meu pai comigo presente, eu não me sentia à vontade de me abrir com ninguém, porque eu não fui ensinado a me abrir com ninguém. Tudo que eu vivia me fazia mal, eu guardava pra mim, porque poxa, pra que contar pra alguém? É só eu mesmo. E conforme esse tempo foi passando e eu fui aprendendo isso, e eu fui descobrindo que isso que eu sentia é muito por culpa de eu não ter tido o meu pai presente comigo, que minha ficha foi caindo. E eu não sei se foi tão bom a minha ficha cair, porque eu fiquei em choque por muito tempo, guardando isso. Eu achava que era besteira, eu brincava com a situação, eu mentia pras pessoas que não fazia mal, até que um dia isso estourou. Isso estourou dentro de sala de aula, isso já estourou em casa, e são momentos em que eu me sentia perdido e sem nada pra fazer, onde eu só queria pegar o meu pai pela mão e abraçar e falar eu te amo, mas eu não queria ouvir um eu te amo como superficial de volta. Eu não queria mais ver aquele personagem que meu pai criou pra mim, eu não queria mais ver o teatro que meu pai fazia pra fingir que era um baita de um pai. Eu queria saber o que foi verdade. O que meu pai falou pra mim que era verdade. E isso na minha cabeça virou ela do avesso. E eu passei meu ensino médio inteiro tentando compreender e tentando entender por que isso me afetava tanto. E querendo ou não, isso me distanciou da escola. Me distanciou de muitas das minhas tarefas, das minhas funções do dia a dia. As minhas notas na escola, tanto no 2º ano, quando foi o que mais me afetou, caíram muito. Eu tive problemas emocionais. Eu entrei em terapia por causa disso, porque a minha mente estava virada do avesso, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu precisei fazer terapia para entender o quanto isso machuca. Uma dor que, se tu não mexe nela, ela é silenciosa e uma hora ela vai estourar. E eu sinto que a maioria dos professores, a maioria dos profissionais não foram treinados, não foram capacitados para lidar com esse tipo de coisa. Alguns até acham que é bobagem ou brincadeira, mas graças a Deus, nas minhas ocasiões onde isso me afetou, tive pessoas presentes, eu tive professores que me ajudaram, que me deram a mão, que me apoiaram, e eu agradeço imensamente a eles. Mas eu também queria deixar aqui registrado que tudo isso que aconteceu na minha vida poderia ter sido pior se fosse em qualquer outro lugar. Como você avalia a forma como os professores lidam com essa situação? Bem mal. A escola, de modo geral, lida bem mal. A gente culpa muito o aluno por tudo. Tudo que acontece em sala de aula é culpa inicial do aluno, depois da família, depois algum evento traumático que não tenha controle da escola. Depois a gente vai tentar profissionalizar a culpa, no sentido, a culpa é do professor, a culpa é do coordenador, a culpa é da diretora. E a gente vai fazendo esse caminho de tentar encontrar uma culpa, quando na verdade a culpa está na instituição, na forma como os professores são instruídos a lidar com isso, na forma como a formação é feita, na forma como a gente vê o ser humano. A gente vê o ser humano como alguém capaz de destruir, não de construir. E a partir do momento em que a gente joga a culpa sobre os indivíduos, progressivamente, mas principalmente o início de tudo, o culpado é o aluno. A partir do momento em que tu culpa o aluno, tu tá ignorando que a sociedade foi construída sobre ele. Tipo, tudo que tá aqui veio antes dele, tá ligado? O teu pai te abandonou antes de tu querer ser gente. Tua mãe é alcoólatra antes de tu querer ser gente. A tua família tem problemas antes de tu querer ser gente. Então, aquilo que chega na escola deve ser tratado pela escola. E não vai ser culpa do aluno que ele tá reproduzindo aquele comportamento, não vai ser culpa do professor que ele não tá conseguindo lidar com aquele comportamento. É culpa do sistema, da forma como ele é posto.
Se eu tenho alguma coisa pra dizer, ou pra conscientizar, ou pra ajudar alguém, é que isso não é besteira. Isso não é algo que vai passar com o tempo. Isso é algo que tem que ser enfrentado com ajuda, com quem realmente te ama. E pode ser que nunca passe essa dor, pode ser que sempre fique ali dentro com uma dúvida ou correndo por dentro. Mas se isso te afetar, procure quem te ajude. Sempre vai ter alguém. Um amigo, um professor, uma mãe, sempre vai ter alguém.